Olá pessoal, tudo bem? Hoje a prof está gravando esse vídeo para nós entrarmos no terceiro conjunto, né? Hoje nós começarmos a aprender um terceiro conjunto. Até o momento a gente aprendeu dois conjuntos, que foi o conjunto dos naturais, que fazem parte dele os números positivos, e o conjunto dos inteiros, que faz parte dele o quê? Os números positivos, que ele pegou lá dos naturais, e mais os números negativos, né? Mas lembrando que é somente os números inteiros, sem vírgula. É o -1, -2, o 0, 1. Nós não temos nesses dois conjuntos que a gente aprendeu ainda os números com vírgula. A partir de agora, nós vamos aprender, então, um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá? E como todo conjunto, ele é representado por uma letra, né? E o conjunto dos racionais é representado pela letra Q, tá? Então, toda vez que eu tiver a letra Q, eu sei que se trata do conjunto dos números racionais, tá? E o que faz parte desse conjunto? Tem os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, ou seja, são o resultado de uma divisão. Às vezes ele é expresso em forma de fração e às vezes em forma desse resultado dessa conta que a gente vai ver mais à frente aqui agora. Aqui, ó, nessa outra folhinha, a prof usou um exemplo diário, assim, para vocês verem no que a gente usa isso, né? Que a gente se pergunta muito, no que eu vou usar isso? Então, o que é o conjunto dos números racionais? No que ele é usado? Ele é usado para resolver uma situação do dia a dia, por exemplo, aqui, ó. No sítio de José, uma vaca leiteira produziu em 4 dias 34 litros de leite. Quantos litros de leite, em média, essa vaca produziu por dia? O que eu vou ter que fazer? Uma divisão, que eu acabei de falar ali, né? Vou ter que pegar um número e dividir por outro, ou seja, vou pegar a quantidade de litro de leite que ela produziu e dividir pelo número de dias que foram 4. E essa divisão me deu o quê? Um resultado, que é 8,5 litros, que é a média diária de leite que essa vaca produziu. Já tem um exemplo prático de para que eu uso isso, tá? E esses dois números aqui, lembrando que eles fazem parte do conjunto dos números racionais, que daqui a pouquinho a gente já vai ver todos os números que a gente vai acrescentar para esse conjunto que ele faz parte, tá? Então, 8,5, né, que é um número que é decimal, que a gente fala, os números com vírgula, né, que são chamados de números decimais, ele também pode ser representado por uma fração. Se a gente pegar 85 e dividir por 10, a gente vai ter ali como resultado 8,5, né? E esses números são parte desse nosso novo conjunto, desse novo horizonte que a gente está aprendendo agora. Aí aqui, a prof tem um resumo mais básico, mas mais para frente a gente vai ter mais certeza do que faz parte dele. Ou seja, são expressos na forma fracionária e decimal, ou seja, quem é os novos números, além daqueles antigos que ele já vai pegar, que é os negativos e os positivos, quem mais eu vou acrescentar nesse conjunto agora? Os números expressos em forma de fração e os números com vírgula, né? Ou seja, os números fracionários e os números decimais, tá? Daí a prof colocou exemplos aqui, ó. Eu tenho números com fração, tanto faz ela ser positiva quanto negativa. Tenho números com vírgula, tanto faz negativos quanto positivos, tá? Esse é a nova quantidade de números que vai aparecer. Nova modalidade, na verdade, não é quantidade, nova modalidade, tá? Aí lembra que a prof falou na última aula que a gente colocou. Prof, mas por que o 1,5 não faz parte do conjunto dos naturais? Ele é um número positivo. Por que o menos 1,5 não faz parte do conjunto dos inteiros? Ele é um número negativo. Os inteiros pegam número negativo. Não, né? Porque o conjunto dos números naturais e dos números inteiros não está incluído os números com vírgula. Esses números com vírgula e esses números expressos em forma de fração, eles fazem parte desse novo conjunto que a gente está aprendendo hoje, que é o conjunto dos números racionais. Além do conjunto dos racionais, pegar os números que já faziam parte lá do conjunto dos inteiros e dos naturais, ele vai acrescentar mais isso para ele agora, tá? Ó, pode ver que entre os números -1 e o -2, antes não tinha nada, né? A gente não representava nada. O que a gente colocou agora? A gente sabe que tem um número com vírgula, a gente sabe que tem uma fração que vai me dar uma resposta de um outro número com vírgula. Apareceu outros números no meio agora que fazem parte desse conjunto, que é as frações, lembrando novamente para fixar bem, e os números com vírgula, tá? Então, dentro dos números com vírgula, que são os números decimais, a gente acontece às vezes casos que vão se chamar dízima periódica. Principalmente quando a gente pega a calculadora, às vezes vai dividir um número por outro, tá? A gente, às vezes, vamos lá, calcula a vírgula do número 4. O que acontece? O que eu vou fazer para representar isso? Isso vai se chamar dízima periódica, tá, gente?
E o que a gente vai fazer? Para não precisar escrever várias vezes esse monte de 4 que aparece aqui, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai... Olhando os exemplos aqui, a gente vai ver o quê? A gente tem uma divisão que a gente fez e deu como resposta esses números aqui, ó. Daí deu 2,8 e eu pude notar que depois do 8 ali, nós temos uns números que se repetem, que é o 35, ó. O 35 se repete e se tu for continuar dividindo, vai se repetir infinitas vezes esse 35. Então, essa repetição a gente chama de período, tá? É o período que se repete infinitas vezes nessa divisão. E para não precisar escrever várias vezes isso, a gente fez o quê? A gente identificou que quem se repete é o 35. E eu vou escrever só uma vez o número 35 ali. E em cima dele, eu vou identificar ele com um risquinho em cima. A prof colocou de outra cor para vocês verem, tá? Mas não precisa ser de outra cor. Só coloquei para chamar atenção, tá? Então, o número que se repete, a gente vai colocar esse risquinho em cima para identificar o período que se repete e para representar que isso é uma dízima periódica, tá? Aí nós temos um segundo exemplo aqui, ó, que a gente fez uma divisão e deu como resultado 15, e o 6 que se repete infinitas vezes. Tem 3 pontinhos ali para dizer que ele vai se repetir sempre, infinitamente. Então, para não precisar escrever tudo isso e para representar que eles é uma dízima periódica, o que a gente vai fazer? Pegar o número 15, vírgula, né, que já estava aqui, e pegar o número 6, que é o algarismo que se repete, que a gente chama de período, tá? Tá escrito aqui em cima, que a gente chama de período. E vai colocar o risquinho em cima. Então, eu sei que o 6 vai se repetir infinitas vezes nessa minha dízima periódica, tá? E da mesma forma, aqui a gente tem o último exemplo, que é o quê? Menos 0,833. Lembra, né, que os números negativos também fazem parte desse novo conjunto. Então, o que eu pude notar aqui? Que o 3 vai se repetir inúmeras vezes, infinitas vezes. Para não precisar fazer isso, o que eu faço? Como é que eu posso representar? Identificando lá um número que se repete, o meu período que se repete, que é o 3, colocando um tracinho em cima. Não preciso fazer nada além disso, tá? Só identificar o período que se repete com um risquinho em cima. E agora, para finalizar, a prof fez um resumo aqui, tá? Só para vocês verem. Na última aula, a gente aprendeu o quê? Antes dessa aula que a prof está dando agora. Que o conjunto dos inteiros foi lá e pegou todos os números do conjunto dos naturais para ele, né? Ele foi lá e comeu, como a gente usou uma palavra, né? Um palavreado mais comum, assim, para vocês entenderem. Ele foi lá, como ele é maior, ele pegou todos os números para ele. Agora, da mesma maneira, esse conjunto que a gente aprendeu hoje, que é o conjunto dos racionais. E ele é representado pela letra Q, tá? Então, o que o conjunto dos racionais fez? Foi lá e comeu os outros dois conjuntos, os números deles, né? Foi lá e pegou para ele. Agora, esses números aqui fazem parte desse conjunto também. Lembra que eu falei, cada semana um conjunto vai pegando o outro, vai vindo um conjunto maior que vai pegando os números dos outros para ele. Aí, em resumo, então, quem faz parte do conjunto dos racionais? São os números positivos e os negativos, que nós já tínhamos aprendido na aula passada, que é os outros dois conjuntos que a gente já tinha, né? Ele foi lá e pegou para ele, e além disso, ele acrescentou. Ele botou mais números para eles. Ele colocou os números com vírgula, tanto faz ser positivo ou negativo. As dízimas periódicas, que a gente acabou de identificar, né? Que não deixa de ser um número com vírgula, só que é um número que se repete várias vezes depois da vírgula. E as frações, tanto positivas quanto negativas. Foi o que acrescentou além do que eu já tinha aprendido antes, tá? O que a prof quer que vocês entendam? Lá nos exercícios tem uma colinha de quem faz parte de cada conjunto para vocês não se perderem, tá? Mas o que vocês têm que entender? Que o conjunto maior sempre vai pegando os números do outro conjunto para ele, tá? Isso que vocês têm que ter em mente, ó. Lembre-se do que eu sempre falo, que um conjunto vai engolindo os números do conjunto anterior, tá? A prof colocou numa linguagem bem básica, assim, para vocês entenderem. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ainda na hora de fazer os exercícios, vocês podem me perguntar, me mandar uma mensagem que a prof vai tirando a dúvida de vocês. A prof sabe que essa parte de conjuntos é mais chatinha, mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem fazer, é só entrar em contato com a prof, tá? Mas tem um resuminho lá, na hora de fazer exercício para vocês, uma colinha lá para vocês conseguirem fazer e entender melhor, tá? Um abraço e até semana que vem.